Nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Estamos aqui com o Gabriel, eu, a Ana, a Kelly. E hoje o nosso tema é: alguém pode ser criador de fachada? E aí, Kelly, alguém pode? Conte pra gente. Será que pode? Será que pode? Conta aí. Devolveu a pergunta? Não, eu tô fazendo refletir. Será que pode servir? Reflexiva hoje. Tava de manhã. Vamos lá. Pode. Vai servir a Deus de verdade? Dá pra servir a fachada? De verdade não tem como, gente. É porque o nome já diz de fachada. É uma mentira, né? De fachada não tem como. Tipo, você servir a Deus verdadeiramente não dá. Porque se você tá só, digamos que fingindo aquilo, ou não vivendo aquilo que realmente a palavra diz, então é de fachada. Não é verdadeiramente, porque aquilo que tá na palavra dele, você não tá vivendo. Então, digamos que o plano que ele tem pra você não tá aproveitando aquilo, tá seguindo outros tipos de caminho. Dá um exemplo de a vivência de fachada dentro da igreja, vivendo com Deus. Ou até mesmo fora. A pessoa acha que está vivendo com Deus, até se convence. Dá um exemplo de uma pessoa que vem pra ela, que acha que está servindo a Deus, que ela é um crente que vai pro céu. Vai, a pessoa ela já aceitou Jesus, ela já desceu nas águas e ela já começou a caminhar, né? Enfim, ela já tem também, vamos dar um exemplo, só que já tem uma caminhada. Ela já está na igreja há um tempo. Ela veio nos cultos, adora, enfim, faz tudo. Porém, lá fora, ela não põe em prática nada do que ela aprende aqui dentro. É um segurador de fachada. Porque, por exemplo, algo simples, praticar aquilo que a palavra diz. Deixa eu ver. As direções que o Senhor te dá. Às vezes Deus ele vai te dar uma direção única. Hã? Obediência. A direção que ele tem para você. Ele não vai falar aquilo que ele tem para a Sara, para mim. Entendeu? Algo que a Sara tem que fazer no individual dela, para mim, vai ser para ela. Isso é uma direção de Deus que você precisa obedecer. Então, às vezes, a pessoa não faz nada disso. Então, assim, ainda assim tá fora, né? Tá sendo desobediente. E quando isso se torna comum, já é de fachada. Então, assim, deixa eu explicar. Pelo externo, todo mundo te vendo. Ah, eu tô lindo, eu tô indo, eu tô fazendo tudo, mas como é que tá o individual? Tá dentro, sabe? Então... É o famoso sepulcro caiado que estão falando pra gente direto. Caiado. Caiado. O que é um sepulcro e o que é caiado? Explica isso. É uma plantinha que ela é bonita por dentro. Ah, é um túmulo. Eu achei que era uma plantinha. Eu li sepulcro, eu falei... Por isso. Isso. Sabe, gente, eu vou dar uma... pastora... Eu achei que era uma planta. Sabe aquelas paredes dos Estados Unidos que é oco por dentro? Sei. Acho... É um negócio que é bonitinho assim por fora e por dentro é ruim. É um túmulo que é bonitinho por fora, mas por dentro é... Vocês sabem o que tem dentro do túmulo, né, gente? O sepulcro caiado. Era um túmulo dos tempos de Jesus, da Roma Antiga, quanta coisa, né? Onde os jardins eram muito bonitos, só que dentro tava lá o corpo decompondo, entendeu? Todo túmulo, né? Acho que sim. Cheira aquele cheiro horrível, vazio. Era uma caverna e fora eram jardins maravilhosos. Então, o túmulo antigamente, eles não eram sempre esses negócios que a gente vê hoje em dia. Eles eram uma caverna e que lá dentro colocava os corpos, entendeu? Então era bonito por fora e dentro era horrível. Cheiro maravilhoso. É isso. E é isso que, entra em contexto. A gente compara, faz essa comparação em relação a servir a Deus. Se por fora tá todo mundo enxergando lindo, ou você, como a Ana me falou, se enganando, achando que tá tudo lindo por fora, e por dentro tá podre. Entendeu? Então, isso pra mim é servir a Deus também de fachada. E isso é que, assim, acredito que todo mundo, de nós mesmos, acho que nós três, porque a gente não viveu, a gente não teve toda a caminhada dentro da igreja, né? A gente veio de fora. E acho que no começo, pelo menos em mim, eu achava que servia a Deus no começo e não servia, né? Por exemplo, eu tava vindo pra igreja, bem no começo mesmo.
até na célula. Tava vindo na célula, depois a gente veio pra cá. E eu tava achando que, nossa, mano, agora eu sou crente, mano. Nossa, da hora. Tipo, mano, eu sirvo a Deus. E lá fora tava a mesma coisa. Aceitei Jesus, tá tudo certo. Aceitei Jesus, mano. Vixe, agora já era, agora eu sou crente. E fazia tudo errado. Não que agora faz tudo certo. Mas hoje eu tenho entendimento e antes, tipo assim, antes o entendimento que eu tinha era, mano, eu aceitei Jesus, agora já era, não erro mais. Sirvo a Deus mesmo. Então, vou continuar fazendo as besteiras, porém... aí, por exemplo, eu fazia as besteiras e falava, mas tá tudo certo, tem o Jesus. E não é bem assim, né? Então, naquela época, eu servia a Deus de fachada e nem sabia. E, infelizmente, tem muito disso, né? A pessoa, então, ela, tipo, aqui dentro, ela é mó santa, e lá fora ela faz tudo errado, sabe, né, que tá fazendo errado, e continua. Mano, tipo, não tem como, porque na igreja é mais fácil. Como é que você quer, tipo, por exemplo, praticar a palavra dentro da igreja? Porque é um local na qual... É o quê? Traduz. Eu não entendi. Então, você já tá na casa de Deus. Então, assim, pra você, aqui eu vou fingir que eu sou o correto, entendeu? Mas lá fora ninguém tá me vendo mesmo. Eu vou fazer tudo errado. Tem muitas pessoas que acreditam que só de ir à igreja já torna ela muito santa. Claro. Já torna ela muito favorita de Deus. Assim, olha, eu fui num culto uma vez na semana. Eu entrei já querendo sair, mas eu fui. Entendeu? Tem gente que pensa assim. Que eu estou indo para a igreja e estou fazendo muito para Deus. Aí chega É um favor lá. pra ele estar lá. Aí você chega lá, você fica avaliando as pessoas, fica avaliando a roupa, fica avaliando fulano que desafinou, fulano que orou estranho e, sabe? Fulano que dançou no meio da igreja. Exato. Fulano que foi tomado pelo Espírito e eu achei, nossa, que desnecessário. Tem gente que entra na igreja assim e acredita que está fazendo muito para Deus. Só de estar na igreja, ela está fazendo muito para Deus. Isso é servir de fachada também. Deus, ele te chama para a casa dele, para você cultuar a ele, entregar aquilo que é a sua adoração a ele e falar com ele. Oração é falar com Deus e ouvir. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra que sai do altar é Deus falando com seus filhos. E é simples assim. Muita gente não quer ouvir, não quer receber a palavra, mas estou aqui na igreja porque eu tenho que estar. Porque, sei lá, a regra, não sei o que diz que é certo ir para a igreja. Tem gente que pensa assim. Porque eu estou na igreja e estou fazendo certo. Porque eu estou na igreja e eu já estou servindo a Deus. Não. É o que o Gabriel falou, né? Que é isso que ele achou que ele era. Aceitei Jesus, está tudo certo, eu ajo do mesmo jeito, faço as mesmas coisas quando eu não conhecia Jesus. Mas eu conheci ele, então eu só sei que ele voltava aí. Não Só é de bem assim. conhecer não é o suficiente. Todo mundo sabe que Deus é bom. Todo mundo sabe que Jesus é maravilhoso. Verdade. Cabe a você provar e deixar ele fazer uma transformação em você. Porque o que Jesus quer mesmo é nos transformar. Nesse servir a Deus, a transformação. Me fala uma pessoa da Bíblia que teve encontro com Deus e não foi transformado. Não teve. Teve uns que ainda teimaram no caminho, né, Jonas? Mas foi uma escolha. Exato. Exatamente. E tem uns também que que apanharam e não estavam no propósito Não de Deus. precisava, Não né? precisava passar por isso, sabe, Sansão? E Jonas era um exemplo. Jonas, Sansão. Ah, é, Sansão. Podemos repetir essa palavra. Ai, ai. Mas também a gente também já fez isso. Só que agora tem aquela questão, né? Que a gente sabe o que a gente passou lá atrás. A gente sabe de onde Deus tirou a gente. E a gente não quer voltar para lá. Então a gente tem esse também entendimento daquilo que Jesus fez e continua fazendo. A gente fala, pô, eu servi a Deus de fachada. Só que agora eu entendo o que eu faço. Agora eu entendo realmente o que é servir a Deus. Também tem aquela questão de... Por exemplo, a pessoa vem, mas ela não entendeu ainda que não é só ela vir, né? Porque todo mundo pode vir aqui
Verdade. Todo mundo pode louvar, mas será que Jesus está no meio também? Tem essa questão, a pessoa vem aqui e fala, mano... Aí vive não- um conjunto de regras que É. já tem uma rotina, chega lá e hora de ungir da mesma forma, canta os mesmos louvores, não convida o Espírito Santo da forma que ele gostaria de realizar e tá lá. A pessoa vem, ela muitas vezes teve mal correria lá fora, veio com todos os problemas do mundo pra cá, não se esvaziou, não chamou Jesus pra ficar com ela e tá aqui, dançando, pulando. Exato, isso é viver uma mentira. E essa mentira, cada vez mais você vai vivendo essa mentira, ela acaba se tornando verdade pra você. Você começa a acreditar, né? O mentiroso, quando Isso, ele inventa cauteriza a várias mente. e várias histórias, ele mente tanto que ele começa a acreditar naquilo que é a mentira dele. Sim. Literalmente. Tem um cara que ele é formado nessa leitura corporal, né? Face, mente. PNL. Hã? Programação Neurolinguística. Oh, é isso aí. É. E aí ele falou mesmo. E aí esse cara falou que o melhor mentiroso é aquele que conta a mesma mentira durante muito tempo. Porque a mentira dele, ele acaba acreditando. Tipo, aí ele deu até um exemplo, né? O cara falou, mano, eu tenho uma Ferrari, tenho uma Ferrari, tenho uma Ferrari. O cara passou 20 anos falando que tem uma Ferrari. Ele acha que ele tem uma Chega uma Ferrari. hora que ele vai acreditar nisso. E a pessoa fala, e você olha e fala, mano, é verdade. Esse cara tem uma Ferrari, mas ele contou essa mentira há muito tempo. Assim também... Oi? Não entendi. Um monte de coisa. Tô tentando lembrar. O quê? O que a Bíblia fala sobre a mentira? Está vivendo uma mentira. E o que a Bíblia fala sobre isso? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, isso eu lembro. Que não vai conhecer Jesus lá, na eternidade. Os mentirosos Deus destrói. Eu lembro desse também. O pai da diabo é mentira. o pai da mentira. João 8,44. João 8,44, qual foi? Salmos o quê? 5. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele é o quê? A verdade. Então, quando a gente fala sobre Jesus é a mentira, verdade. a pessoa está vivendo uma mentira. Quando a gente fala sobre a pessoa viver uma mentira, há várias formas de estar fora da verdade. Você pode falar uma mentira, você pode negar a verdade, você pode viver uma mentira, entendeu? Entendi. Então, Quando a pessoa ela fala, tipo, a gente fala de mentira, a pessoa ela pode viver uma mentira de ou ela fala a mentira ou ela omite a verdade. Então ela não fala, mas isso não deixa de ser mentira. Ou ela nega pra si mesma. E qual que era a outra? Tem mais É isso. uma. Não, E- ela falou mais uma. E é muito comum, né? A pessoa ela negar a vive a verdade. mentira. É, ela vive. Olha, eu lembrei, Jesus. Dela negar a verdade é muito comum isso, até mesmo dentro da igreja, quando Verdade. os pastores eles exortam, ele denuncia alguma coisa da sua vida, você fala, mano, isso aí não Tá aqui não, é vem não. comigo não. E assim, mano, todo mundo sabe, porque antes ele já falou com a gente. Mas a gente, tipo, É mano, verdade. é mentira, não, tudo de boa. Uma hora eu me acerto. Aí ele precisou usar outra pessoa, e vai usando outra pessoa, e você negando ainda. Isso também é uma forma de você estar vivendo de fachada para Deus, servindo Sim, ele porque de fachada. é o famoso abrir mão, né? Se ele tá falando, ele denunciando algo na sua vida, é pra você fazer o quê? Pra você abrir mão. Sim. Porque tá ferindo a presença dele. Se ele tá usando pessoas e ele mesmo já falou com você, então você tá resistindo à vontade de Deus. Tá resistindo àquilo que é a direção dele, ou seja, você tá desobedecendo. Você tá vivendo como se a sua vida tivesse super de boa, mas aquilo que ele mandou você fazer e você não fez. E aí entra a história de Jonas, que foi exatamente isso. Deus mandou ele ir para Nínive. Falou, vai para Nínive, vai lá pegar o arrependimento em Nínive. Ele pegou, teimou, foi para Tarsis. O que aconteceu? Deus permaneceu mandando ele para onde? Então ele estava vivendo ali algo que, de verdade, estava resistindo à vontade de Deus. Ele não estava vivendo ele não estava prestando atenção naquilo que Deus queria fazer. Porque ele estava envolvido naquilo que ele queria. Então, ele pegou para ele mesmo falou o quê? Eles não são dignos. Porque vai acontecer o quê? Vou lá, vou pregar o arrependimento, eles vão se arrepender, dali a pouco eles vão pegar e vão fazer de novo. Deus perguntou para ele?
É a mesma coisa que a direção de Deus ele dá para as nossas vidas. Ele não pergunta, ele manda. Porque ele vê lá o futuro. Ele sabe daquilo que ele tem para fazer. Então, todas as vezes que a gente desobedece ele, a gente se coloca numa caixa, num ciclo vicioso. De verdade, é um ciclo vicioso. Você pega... Ai, Jesus mandou. Deus pegou e falou com você, ai, Jesus mandou eu fazer isso. Mas eu não vou fazer. Depois você volta, você se entristece e você fica nesse ciclo. Ou você fica com raiva. Ou seja, você está vivendo uma hipocrisia. Porque muitas dessas pessoas que Deus manda uma direção, elas chegam para pessoas, para outras pessoas, falando o quê? Deus mandou você fazer isso, vai lá e obedece. E o que Deus te mandou fazer? Tudo o que Deus ele dá, ele fala para nós, independente se foi do outro, tem alguma coisa que é pra gente. Tudo. O ser de fachada, ele nos coloca numa dimensão de prisão. Porque a gente vive numa rotina que é um ciclo vicioso. Você vai ficar assim, rodando, e vai ficar que nem um cachorro tá atrás do próprio rabo. A questão é, o que é servir de verdade Jesus? Como a gente faz isso? Porque a gente conhece milhares e milhares de pessoas, a gente já viu milhares e milhares de pessoas que estão vivendo isso. Mas qual é a verdade? Porque a palavra diz que a verdade liberta. Então qual que é a verdade, Gabriel? Como a gente serve Jesus de verdade? Eu vou dar um exemplo do até mesmo o apóstolo Paulo. Ele estava em uma das viagens missionárias dele, né? E aí ele queria ir para a Ásia lá para ministrar o povo da Ásia. E aí no meio dessa viagem o Espírito Santo falou: não quero que você vá para a Ásia, volta. Esse cara, ele entendeu e ele voltou. Ele teve essa consciência e ele teve esse entendimento que era o Espírito Santo falando com ele. Porque ele vivia essa verdade, ele vivia a palavra e ele conhecia. Então, a vontade dele de ir para a Ásia, acredito que seja da própria vontade, porque o Espírito Santo não fala, vai depois, não vai não, volta. Não, se fosse realmente o Espírito Santo querer que ele fosse, ele ia, o Espírito Santo não, vai. Mas não era. E falou, mano, não vai, volta o caminho. Acredito que você viver essa verdade é você conhecer Jesus, conhecer a voz que fala com você, você fala, poxa, é Jesus. Olha, não é Jesus. Não, essa aqui sou a própria consciência. Né? Porque tem três vozes, né? De Jesus, a sua e a de Satanás. Você vivendo para Jesus e conhecendo a verdade, você sabe quem são essas vozes. E para você viver nessa porção, né? Vivendo com o coração e sabendo quem é Jesus, é você praticando a palavra dele. Então você pode falar, mano, eu não conheço nada da Bíblia. Conheço um versículo. Mas se você vive esse versículo que você conheceu, que você conhece, já é ótimo. Praticando a verdade, né? Vamos supor, a pessoa só conhece que ela precisa honrar o pai e a mãe dela. E ela honra o pai e a mãe. Ela está vivendo a palavra e Deus está, se agradando dela. Verdade. Ela não está sendo falsa. Então, você vivendo essa palavra, conhecendo ela, cada dia mais você vai sendo ministrado por Espírito Santo e você vai entendendo aquilo que ele tem para você, o que ele quer de você, e você vai vivendo. Conhecendo quem é Jesus, vivendo para Jesus e o porquê você está vivendo para ele. Acredito que seja isso. E tem essa questão também de que Paulo sabia que era o Espírito Santo falando. Tem um versículo, acho que é em João, que fala que minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, nós temos que estar atento ao que Jesus está nos falando. Se é realmente Jesus, a direção que ele está nos dando. Se vai contra a nossa vontade. Porque muitas vezes vai sim contra a nossa vontade. Tem muita coisa que a gente faz que faz porque, Senhor, vou fazer porque o Senhor mandou. Mas eu não queria fazer. É assim. Então a gente tem que estar atento naquilo que o Senhor fala. Uma mentira que é muito contada no mundo. Eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho um Deus no meu coração. Uhum. Isso é uma bela de uma fachada. Todo mundo usando esse jargão. Tenho Deus no meu coração, não vou para a igreja não. E, é uma questão assim que eu fico pensando. Eu gosto de futebol. Eu gosto de jogar futebol. Eu quero saber jogar bem. Se eu tiver o futebol no coração, já basta? Não, você tem que treinar. Para mim virar o Neymar? Vai treinar. Para mim virar o Neymar? Então, porque para mim ter um relacionamento com Deus, eu só tenho que ter ele no coração e não ir à casa dele. Praticar a palavra dele. Não tem que falar com ele. No futebol, eu tenho que estar
ligada no que esse ambiente de futebol fala. No futebol, eu tenho que ir ao treino. Eu tenho que ir até lá para colocar minhas habilidades em dias. Assim também é com Jesus. A casa de Jesus está lá para que nós vamos até lá e melhore tudo que as habilidades que ele tem em nós. Tudo. Vai que ele não quer nos tornar o Neymar também, na casa dele. É só procurando ele, só ir na casa dele. E no ambiente de futebol, você vai jogar futebol de calça jeans? Então a forma que você tá também é importante. Sim. A sua postura, você aceitar o seu posicionamento, você se posicionar da forma correta. Alana, você joga em qual posição quando você vai jogar? Geralmente sou meio campo. Sabe jogar no gol? Não, muito mal. Aí ela pega e vai pro gol, sendo que ela não sabe. Como é que vai estar lá? O time vai sofrer. Preparo físico se faz antes. Exato. Você chega lá só pra colocar o que sabe, o que já sabe, só pra mostrar o que já sabe. E a gente vem pra mostrar pra quem? Pra Jesus. E receber também. Exato. Também, tipo, você vai vir aqui e falar, ó, vou vir aqui na igreja, mano, vou dar um mortal, falar, ó, esse mortal foi pro senhor aí. Mano, eu também não preciso treinar um mortal lá pra dar um mortal aqui e falar, ó, Jesus, tô dando um mortal pro senhor. Ele só quer meu coração sincero. Entendeu? Verdade. Tipo, se a pessoa vem aqui, ela só sabe bater palma. Mas, mano, o jeito que ela bate palma, mano, é o Espírito Santo ali total batendo palma com ela. Já tá perfeito pra Jesus, entendeu? Verdade. Você não precisa, tipo, mano, se exibir. Claro, tem vezes que você quer, tipo, chamar a atenção de Jesus, né? Caramba, mano, tô orando e ele não tá me respondendo, mano. O que eu faço aqui? Dar uma pirueta pra ele me olhar? Vou fazer que nem Jaqueu subir na árvore. Mano, fazer 1000 holocaustos aqui. Isso. Sim. Graças Sim. a Deus. Exatamente. A gente não precisa chamar a atenção de Jesus. Porque os olhos dele já estão postos na gente, né? Sim, todos os dias. Ou ele fica em silêncio. Exato, silêncio também é resposta. Isso. Sim, também tem o silêncio ser resposta. Às vezes você pede alguma coisa pro seu pai, pra sua mãe, eles nem respondem. Você já sabe o que é. É verdade. Assim é com Deus. A Lana tá com exemplos muito bons. Afastasse dele o cara se daí. Porque ele sabia as duas partes, o sofrimento humano, e ele sabia qual é o peso da ira de Deus, de todos os pecados da humanidade, desde a criação do homem até a morte dele. Vai fazendo pausa pra gente falando. Vai. Vem aqui. Não, você pode vir aqui. Sobre silêncio. Sobre o silêncio. É melhor o senhor vir falar, senhor não acha? Eu acho. Não passa na frente da... Eu vou passar. Eu vou passar aqui só porque ela já passou. Só para fazer igual. Tudo é padrão. Estão padronizando aqui o Falando Sua Palavra, então você vai passar na frente, passa também. Assim, falaram sobre o silêncio, né? Silêncio também é resposta. Às vezes o pessoal pensa que quando Deus não responde é resposta. Quando Jesus Cristo estava no Getsemane e ele sofreu, que ele suou gotas de sangue, estava em extremo sofrimento, era porque não era como a pessoa fala que ele estava querendo se livrar da cruz. Ele ia para a cruz que ele sabia que ia. É que tinha duas coisas diferentes. Tinha tanto a cruz que ele tinha que passar como homem, mas tinha algo chamado ira, a ira de Deus, que era o preço de todos os pecados cometidos pela humanidade. Então o que cairia sobre a Kéteri pelos pecados dela, sobre mim pelos meus pecados, sobre a Sara pelos pecados de cada pessoa, se acumulou tudo numa coisa só e cairia sobre Jesus Cristo. E ele, como Deus, tinha consciência do peso que isso seria. E ele pediu para Deus, falou, Senhor, me dá só a cruz, mas não me deixa sentir o peso dessa ira toda. E Deus não respondeu. O silêncio foi uma resposta, porque Jesus já sabia o que ele teria que passar. E quando ele foi conversar com Deus, Deus não respondeu, ou seja, fica igual, continua do jeito que a gente combinou. Então, a resposta de Deus no silêncio permanece. Se ele não te respondeu, porque de alguma coisa você já sabe. Alguma coisa ele já te falou.
Então você já sabe o que você tem que fazer. Deus não te deixa ao léu, fala assim, Deus não me respondeu, agora eu não sei o que eu vou fazer. Não, se não te respondeu, você sabe o que você tem que fazer. Ele só não vai ficar respondendo, não vai ficar repetindo. Se você fala assim, eu não sou bobo, pensa Deus. Deus também não é. Se tem alguém que não fica repetindo, que não fica perdendo tempo, que não joga nada fora, que dá valor a todas as coisas, é Deus. Tem que dar valor à resposta, dá valor ao tempo e ao relacionamento. Então, se Deus não respondeu, se Deus ficou no silêncio, saiba de uma coisa, esse silêncio também é a resposta. Igualzinho, só faltou a camiseta rosa. Nem lembro. Nem lembro. Também não lembro, não. Eu lembro que ela passou. Na cabeça, uma tiarinha, ele ia ter que passar igual. Ia ter que fazer igual, é. Também acho. Ele falou que é pra normalizar, vocês não acham? Padrão. E como que a gente muda esse... Eu vou chamar de sentimento. De fato, querer parar de servir a Deus de fachada e ter verdadeiro encontro com Ele. Viver da maneira que Ele quer. Como que a gente faz? É pra quem responder? Qualquer uma de vocês. Pode falar, Cat. Pode falar, mano. Você é louco, mano. É a réplica, é A Cat réplica. tá quietinha. Tá todo mundo servindo de fachada. É. Não. Agora a pergunta pegou. Saia justa. Mano, a pessoa ela precisa reconhecer, né? Se ela não reconhecer que a vida que ela tá levando é uma vida medíocre, uma vida que, sinceramente, não faz muita diferença, que não tá fazendo diferença na vida dela, na família dela, nas pessoas que estão ao redor, vai ficar difícil dela entender isso. Então, a primeira coisa que ela precisa é reconhecer. A segunda é se arrepender e se colocar aos pés do Senhor. Pegar e falar assim, Jesus, é o seguinte, mano, eu entendi que eu tava vivendo era dessa forma, e eu sei que isso te fere por isso, e detalhando mesmo, contando pra ele tudo daquilo que você entendeu. Senhor, eu quero recomeçar. Me ajuda a levantar e fazer a tua vontade. Porque se você tem o reconhecimento, tudo nas nossas vidas, pra gente começar, pra gente pegar, levantar a nossa mão e aceitar Jesus, a gente precisou reconhecer quem era Jesus. Primeiro fato. Então, é reconhecimento, entendimento e é você ter consciência daquilo que você está fazendo. A consciência, assim, ela é algo muito, mas muito importante nas nossas vidas. Uma criança, quando ela é super obediente aos pais, quando ela desobedece aos pais, ela já sabe as consequências. Ou o pai vai brigar, ou o pai vai pôr de castigo, ou o pai vai tirar alguma coisa que vai doer nela. Então, o que ela faz? Ela começa a chorar de arrependimento. Mãe, me perdoa. É desse jeito, porque ela já sabe o que vai acontecer. A gente tem o exemplo da Teté. A Esther, quando ela faz arte lá em casa, ela já sabe o que vai acontecer com ela. Então, ela chega, primeira briga, primeira coisa que minha mãe fala, Esther Sintra, pronto. Ela já sabe. Então, ela começa a chorar e fala, mãe, me desculpa. Minha mãe dá toda bronca e depois ela chega e fala, mãe, me desculpa. Porque ela entendeu. E ela realmente se arrepende. Não é aquela coisa que ela faz para manipular. Porque quando é para manipular, Deus também sabe. Deus sabe de tudo e os pais também. Então a pessoa, Deus só vai ver. Isso aí é remorso. Não. Volta lá e se arrepende direito. Como é que se arrepende? Limpa o seu coração. A gente aprende com Davi. Davi é o maior exemplo de arrependimento. Porque, mano, toda vez que esse cara pecava, ele rasgava as vestes dele, ele chegava na presença dele, de Deus e simplesmente pegava e falava a verdade. Ele sim, realmente se arrependia. Então, Davi é um dos maiores exemplos que a gente tem de arrependimento. De pegar e se constranger na presença de Deus. Falar o quão nada você é diante dele. Eu ia falar outra palavra, mas não pode. Mas realmente você ter um entendimento disso. Porque se você não tivesse entendimento, se Jesus voltar hoje, você fica. Se você não reconhecer e não abrir mão, você vai permanecer vivendo a mesma vida. E aí é que tá. Até onde? Porque se Jesus voltar hoje e a gente estiver vivendo a mesma coisa que ele já falou pra gente abrir mão, como é que vai ficar as nossas vidas? A gente não vai com ele. Então, assim, quando a gente fala de servir a Deus de fachada, a gente fala assim numa amplitude. Mas a primeira coisa quando a gente fala de servir a Deus de fachada é, eu estou vivendo? Como é que está sendo a minha vida? Porque se a gente olhar muito para as pessoas, a gente esquece da gente. E a primeira coisa que Deus ele fala é para a gente olhar os nossos pecados, a gente olhar para nós, nos limparmos a gente.
Não é para olhar para as pessoas, o fulano tá errando. Não, é o que a gente está fazendo. Porque assim, tudo que Deus ele traz, nada é por acaso. A gente falou sobre servir Jesus, a gente falou sobre liberdade, a gente já falou de um monte de assunto. E quantos deles vocês permaneceram da mesma forma? Porque tudo que Deus ele traz aqui, ou seja, onde a gente for, é para nós. Então, sim, tem um povo assistindo a gente e eles vão aprender conosco. A gente precisa olhar um pouquinho diferente. Se a gente viver isso e a gente mostrar isso lá fora, as pessoas elas vão enxergar o que é servir a Deus. Porque quando uma pessoa ela serve e quando ela não serve, está escrito na testa dela: essa aí serve Jesus de verdade. Essa aí não. Servir a Deus, a gente viver aqui, transbordando da presença dEle, e lá, transbordando da presença dEle. Arrependimento, constrangimento, humilhação diante da presença de Deus é necessário. Também precisa ter relacionamento, sim. Mas se você não consegue ter um bom relacionamento com a pessoa, se você não chegar nela e pedir desculpa por algo que você fez errado. Quantas vezes a gente, lá em casa, eu e meus irmãos erramos com os nossos pais e a gente chegou para pedir perdão? Quantas vezes, por uma coisa que eles falaram, depois Jesus foi falar com eles? Eles estavam certos, mas uma coisinha só que eles falaram errado, que provavelmente deve ter ferido, depois eles vieram pedir perdão. Então, é uma questão da gente ter um entendimento amplo. Não é pensar só a gente. É pensar naquilo que é as nossas vidas em particular e pensar as pessoas que estão ao nosso redor. O que a gente pode fazer para isso? Porque uma coisa que a pastora estava falando lá antes da gente vir para cá, que ela trabalhava num lugar onde não podia comer nada. Ela ia abrir uma bala. Chegava supervisor, chegava diretor, chegava um monte de gente ali que era acima dela, bem na hora, e todo mundo do lado comendo. Então a gente ter um entendimento que sempre tem alguém vigiando. É Deus. E ele não mandava os caras lá à toa. Não era à toa. É pra gente ter um entendimento que aqui é sério. Tudo que a gente faz é sério. Qualquer sentimentozinho, qualquer pensamentozinho é sério, tem consequência. A gente pode pegar e não expressar isso, mas tem consequência aqui dentro. Uma coisa que Jesus me falou: nem tudo é o que parece. Não é mesmo. Tem muita gente que tá sorrindo aí fora, ai, tá tudo bem, não sei o quê, e tá chorando depois. Ou muita gente que chega dentro da igreja e canta com alegria, não sei o quê e tal, para não expressar a verdade. Sendo que aquele era o momento de pegar e falar a verdade. De pegar e falar, você tá na presença de Deus, mano, você vai fingir uma alegria que é mentira? Deus vai ficar olhando para você e falar, quando é que você vai falar isso? Tô esperando você falar. Porque não adianta a gente mostrar algo que não é. Toda vez que você mostra algo que não é, tudo fica pior. E eu sou o exemplo disso. Porque muitas vezes eu chegava e eu mostrava algo que não era real. E o que acontecia? O Espírito Santo ele me constrangeu de uma forma que ele falou, isso é mentira. Então a gente precisa ter um entendimento, reconhecimento, arrependimento, de chegar na presença de Deus e falar a verdade. Viver o Evangelho é ser. Que nem Deus é. Não tem como a gente explicar Deus. Tem? É o quê? Eu não entendi. Como que é que você falou? Ah, Jesus é preto no branco. É verdade. E realmente é isso, né? Ninguém explica Deus mesmo. E aí, Cat, o que você acha? Eu ia falar uma coisa agora, Fred, sempre o que a Sarah falou, tipo assim, de você servir a Deus e lá fora as pessoas vão te reconhecer se você serve verdadeiramente. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo no trabalho. Já faz um tempo, foi logo no começo, né? Que eu fui almoçar e eu tava no refeitório. E aí eu tava sozinha. Foi bem no começo, né? Então não falava muita gente, não. Também não queria. E aí tá, eu fui sentar, esquentei minha comida, eu fui sentar lá. E aí eu trabalhava com uma menina que agora ela não tá mais comigo. E aí ela falou, Catherine, senta aqui comigo. Aí eu fui sentar com ela, né? Ela trabalhava comigo na mesma PA. E aí ela pegou e falou assim, eu nunca tinha falado com ela. Só oi, tchau, né? E ponto.
E ela pegou e falou assim, você é da igreja, né? Aí eu fiquei assim, eu fiquei até parando, falei... Aí eu fiquei lá, fui puxar lá na memória se eu tinha já conversado com ela. Eu falei, não, nunca conversei com ela, não. Aí eu peguei e falei, eu sou, por quê? Ela, porque dá pra ver. Eu fiquei, eu comecei a rir, eu falei, assim, aí eu falei, eu fiquei assim, e tá, eu fui conversando com ela, aí ela pegou e falou, aí eu peguei, dá pra ver? Aí eu perguntei por quê? Aí ela falou, seu posicionamento, mano, eu tinha uma semana de empresa. Então, assim, o seu comportamento, ele faz muita diferença, né? Fala mais. Gente, eu não abria minha boca. E ela sentava do meu lado. E aí ela pegou e falou assim, a forma como você se veste, eu fiquei... eu fiquei assim, eu falei, mano... É porque não tá escrito... Hoje tá escrito na minha cara, que eu sou da igreja, né? Aliás, acho que deve estar muito mais longe. Mas, enfim... Porque hoje a gente tem aquela questão, né? Saião, enfim, cabelo preso, cabelo longo, né? Essas coisas. Coque. Se o Flávio tivesse falado aqui, ele ia falar o bigodinho. E aí ela falou isso. E ela falou, você é diferente. Eu fiquei muito feliz. Que, tipo, eu não tava ouvindo ela. Pra mim, eu tava ouvindo o Espírito Santo falar isso. E pra mim foi tipo, caramba, mano. E aí ele falou isso pra mim, o seu comportamento, ele vai falar mais do que você abrir sua boca e chegar e conversar com ela. E quando eu conversei com ela, eu conversei e eu soube de mais coisas, né? Porque ela foi se abrindo comigo, falando, o seu comportamento, ele fez com que eu chegasse em você. E, sei lá, ela me pediu um conselho, né? Porque ela era afastada da igreja. E eu tava assistindo o incômodo e falei, você me abordou aqui, eu nunca conversei com você, qual que é a finalidade disso? Na minha cabeça, né? Ela pegou e falou, eu já fui da igreja. Eu falei, agora tá explicado, tudo faz sentido. Entendemos. Sim. Eu quero tirar, não sei o quê. Eu fui conversando com ela. E aí eu falei, mano, que coisa. Eu falei, senhor, que essa conversa tenha surgido efeito, né? Sabe, que eu tenha dado um toque, né? Porque ela me apresentou algumas situações. E eu fiquei assim, eu falei, mano... Que coisa. E desde aí você fica meio assim. Você não precisa estar em um lugar e abrir a sua boca. Você só precisa estar e ser diferença ali. Eu posso estar sentada, como a professora falou. Eu trabalho sentada o dia inteiro, né? E eu tenho que fazer o meu trabalho, mas eu também posso conversar com pessoas que estão do meu lado. Porém, eu não posso ficar o tempo todo conversando com ela, né? Se ela trabalhasse comigo. Então, assim, eu tô ali para um objetivo. Não só para trabalhar, mas eu preciso também que as pessoas elas enxerguem Jesus em mim. Não me enxergar, eu sou a Kétria. Não, mas que Deus ele esteja em mim. Ele está em mim, mas ele tem que brilhar também. Eu tenho que chegar do lado da Sara, ela está triste, e ela dá um sorriso. Entendeu? Isso é uma diferença. E as pessoas lá fora, elas vão ver isso. Era mais isso. Isso. E o pastor até citou aqui uma vez, a frase de uma outra pessoa, eu não lembro o autor. Evangelize o tempo todo. Se necessário, fale. Não é verdade? E pra você, Alana? Eu esqueci a pergunta. Ele não tinha feito pergunta, que era um comentário meu. Não, porque a Sara começou, eu falei, qual a raiz da pergunta? Já viajei aqui nas histórias. De como parar de servir a Deus de fachada e você ter esse verdadeiro entendimento de servir a Deus de verdade. Sim. Glória a Deus. Primeiro é a questão que a Sara falou, é o reconhecer que a forma que eu estou fazendo está errado. E o que eu estou fazendo? Eu tenho que me avaliar, parar de olhar o comportamento dos outros e me avaliar. O que eu estou fazendo está agradando a Deus? O que eu estou fazendo está fazendo bem para mim, para o próximo? Às vezes eu acho que está, mas o que a palavra de Deus, o que diz? Então, parar de servir de fachada é você criar um relacionamento de verdade com ele. Você consegue criar um relacionamento com a pessoa conversando, tendo uma rotina, chamando para sua casa. Isso é um relacionamento. E assim a gente faz com Deus, assim a gente faz com Jesus. Nisso, ele vai te convencer. Ele vai te convencer daquilo que é o teu pecado. Você vai parar de fazer suas coisas erradas. Você vai entender a forma que ele quer e você vai fazer. Porque você o ama. E porque você o ama, você obedece. E nisso o Senhor vai... ele vai te curar, ele vai te dar um crescimento, ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Por quê? Porque você criou um relacionamento verdadeiro, você negou aquilo que era da sua vontade e aceitou aquilo que é a vontade dele.
Sem holofote, sem aquele negócio, sou super crente. Não. A sua intimidade com ele. Porque não precisa falar. Foi o que a Cat falou aqui. Simples assim. Gente, eu queria falar uma coisa Pode aqui. falar. É quem? Alguém repete que eu vou errar. Spurgeon. Spurgeon. Esse é o autor da frase. Pode falar. O que eu ia falar? Você não chegou a falar. Que era o comentário da Lana que veio aqui. Que comentário? Traz Não a é- memória. Não é o falar, é o ser, como a Sara e a Lana falou. Se quanto menos eu parecer crente, tá bom, né? Mas desde que eu esteja praticando a palavra. Vocês estão entendendo? Tipo assim, porque quando eu não era, eu via muitas pessoas que falam, eu sou da igreja, eu sou isso. Mas, tipo, eu não via nada disso. Então, assim, isso me causou medo. Porque tinha muitas pessoas que falavam, vamos pra igreja, mas eu não via elas fora, eu via elas fazendo totalmente o contrário. E isso, tipo assim, tem pessoas que... Eu não sei quem comentou aqui na igreja que, tipo... Olha a minha roupa. Eu pareço que eu sou crente? Não pareço que eu sou crente. Então, assim, e nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem usa saia, enfim, outras é lindo. igrejas. Sim. É E aí, tipo assim... Porque tem pessoas que... foi o presbítero. Lembrei de uma coisa. Enfim. Que... É que ele deu o exemplo de... Foi ele, né? Creio que foi ele. Foi. Você lembra, Gabriel? Lembro. Ele falou dos caras que estavam debaixo do braço. O Espírito já revelou Gabriel. Vamos lá. Foi que o presbítero ele deu um exemplo, né? tava na- De a pessoa parecer crente. Ele falou que a igreja... É verdade. Que não tem Ela ninguém que ele pareça ser falou- crente. Ele falou relacionado a que não é tipo assim, eu carrego a Bíblia debaixo do braço. Sim, ele falou que não, aqui as pessoas nenhum parece crente. Tipo, você olha e fala, mano, essa pessoa não tem cara de crente. Isso. E aí ele falou que tem pessoa que parece, que anda do jeito de crente, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Ai, meu Deus. E parece, ele falou que ninguém parece crente, mas vive como crente. Isso foi, acho que no Eu não sei sábado. que dia foi. Foi sábado Foi passado? dois o sábados último atrás. que ele teve aqui sentado. Foi, é É, por verdade. aí. Enfim, continue falando. Pode E continuar. aí é você realmente viver aquilo, porque eu posso não parecer. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, quando eu furei o nariz, a minha supervisora ela pegou e falou, mas você não é da igreja? E esse comentário pra mim foi o auge, foi o máximo pra mim. E aí eu expliquei pra ela e falei, mas Jesus não tá preocupado com isso. Né? E aí, tipo assim, não é o você parecer, mas é o você ser. Independente de você ter tatuagem, enfim, cabelo vermelho, enfim, nada disso. Mas é aquilo que você realmente está expressando lá fora. Real, por exemplo, foi ontem. Eu chego lá na empresa em torno de 15 minutos a 20 minutos antes do horário, né? Porque dá tempo de tomar café, me preparar para bater o ponto 8 horas. E... Não... Não, porque assim, hoje eu trabalho, eu tenho um estoque que é separado do prédio. Então, no estoque eu fico sozinho. Então, lá é onde eu faço todas as coisas sozinho. E tem a senha na porta, só eu tenho, né? Então, eu tranco ela, ninguém entra. Eu fico lá de boa. Aí dá pra orar, dá pra consagrar, pra colocar louvor, pra fazer tudo. E eu como no prédio. E aí eu como no prédio. Aí, beleza. Era, tipo, 7h55 por aí. E aí deu o horário, eu bati o ponto 8 horas. E não tomei café, né? Porque não ia dar tempo. E aí o pessoal falou, toma seu café, pô. Falei, não, já deu 8 horas, já bati o ponto, já tá no horário de trabalhar, né? Aí, não, aqui não tem nada disso não, pô, fica tranquilo. Toma café aí. Falei, não, já deu o horário de trabalhar. 8 horas, mano. Tipo, vocês também tem que trabalhar, né? Vocês não podem tomar café agora, já deu o horário. Aí, tipo assim, querendo ou não, parece besteira, mas você tá matando o tempo de serviço, né? Por exemplo, eu vou lá e quem toma café em 1 minuto? Não dá tempo. Então, por exemplo, se eu tomo café às 8 da manhã, eu ia provavelmente terminar de tomar café umas 8h10, 8h15 da manhã. E já era para eu estar trabalhando há 15 minutos. Isso, querendo ou não, que assim, quando você serve a Jesus, você faz tudo correto. Você tenta fazer tudo correto. Então, se você sabe que é alguma coisa errada e você faz, você está servindo Deus de fachada, né? Que foi exatamente aquilo que a Cat falou. De você não precisar falar nada, você tem que ser aquilo.
né? Então se eu chego num cara e falo, mano, me respeita porque eu sou seu chefe. Se ele não me vê como chefe dele, não vai me respeitar nunca. E eu não preciso falar pra ele que eu sou o chefe dele. Eu tenho que parecer, não chefe, mas um líder, né? Líder, é. Exato. E foi exatamente aquilo que a Cat falou. De realmente ser, não parecer. Que a menina falou da sua calça e falou, mano, o que tem a ver minha calça? Ela só é rasgada no joelho. Eu oro muito, é por isso. Enfim, era isso que eu tinha pra assim. falar. É, rasgou assim. É isso. Quando você é, você precisa falar. Exato. Lá fora é reconhecido. Simples assim. Tem mais alguma coisa pra falar? Alguma coisa pra pontuarem? Sim. Assim como ninguém precisa falar que a lâmpada está acesa. Assim. É verdade. É, assim, como uma lâmpada tá acesa, ninguém precisa falar que tá acesa. E quando ela tá apagada no meio da escuridão, todo mundo também percebe que ela tá Ela desligada. tá acesa na escuridão. Não, ela falou apagada. Quando ela tá apagada, tu não percebe que tá apagada. Tô repetindo porque o pessoal não consegue ouvir, né? Enfim, é isso. É, só não vai fazer que nem eu fiz. Seja como a luz, brilhem lá longe. Que as pessoas vão te enxergar lá de longe. Não, realmente. É impossível. A estrela tá aqui a anos-luz de distância. Você olha pro céu, você enxerga a estrela. Se você não estiver no meio da poluição, você enxerga. Então vai lá pra Itapecerica, lá pra Juquitiba, onde não tem poluição. Aqui em São Paulo é muito raro. Você olha pro céu, você vê a estrela. É a mesma coisa. Às vezes ela já morreu há anos e ela tá brilhando ainda. É praticamente isso que a gente tem que fazer, gente. Viver a luz de Jesus. Não, a gente tem... Sim. Mas de longe a gente enxerga. Mesmo depois que a gente morrer, a gente tem que continuar brilhando. Vocês têm mais alguma coisa pra falar, gente? Nada? Eu tenho. Então fala. Brilhem. Pode ver. Sabe esses pisca-pisca aí, ó? Ai, ai. A luz tá ligada, né? Mas dá pra ver que eles estão... Mas se a gente desligar todas, eles vão continuar ligados. Entendeu? Só ficar uma aceso. luzinha ligada, dá pra perceber. Vai- Já dá faz pra perceber? diferença. Já faz diferença. A gente tem que ser que nem as virgens prudentes. Que a gente tem o óleo reserva pra quando Jesus voltar, pra gente queimar junto com ele. Eu tô falando certo, não tô? Ah, tá. Que eu te dou olhando com a cara aí, que eu vi até já veio pronto. Tô falando besteira da Bíblia. Gente, o que um fogo faz? Queima. Ai, ai. É isso, gente. A gente tem que ser que nem... A gente tem que fazer a diferença. Então, viver com Jesus, a gente tem que todos os dias, a gente tem que parar e analisar as nossas vidas, aquilo que são as atitudes que a gente está tomando, os posicionamentos que a gente está tendo, os sentimentos, os pensamentos, analisando todos os dias. Porque todos os dias a gente faz alguma coisinha que fere Jesus. Então, todos os dias a gente tem que voltar e se ajoelhar, pedir perdão para Jesus naquilo que a gente está errando, se reconhecer, pedir para ele colocar a gente no plano dele, para que a gente não se perca nesse caminho aí, nas coisas que estão... Tá estranha as coisas. Então a gente tem que voltar sempre para Jesus, pedir para ele direcionar e viver com ele. Porque se a gente está no engano e a gente busca Jesus, ele fala pra gente qual que é o engano. E aí a gente reconhece, se arrepende, volta para aquilo que é o plano dele, para o caminho dele e vai vivendo com Jesus da forma que ele quer, tá bom? É isso, gente. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Sábado, a partir das 11 horas da manhã. Falando sobre a palavra no YouTube, que é Desfrutar do Amor de Deus. Ele sobe todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, que é Desfrutar do Amor de Deus, aqui no YouTube, no Instagram também. Tem a nossa página no Facebook também, que é Desfrutar do Amor de Deus. Tem as plataformas de podcasts. Nós estamos em todas as plataformas de podcasts. É só vocês colocarem lá, Desfrutar do Amor de Deus, pesquisar, e aí vocês têm acesso a todos os cultos que a gente tem lá, tá bom? Inclusive, falando sobre a palavra também tá lá, tá, gente? Aproveitem, curtem, compartilhem, comentem. Que Jesus possa ter falado com vocês. Se vocês têm perguntas, mandem pra gente, pra que a gente possa responder direitinho. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo e até... sábado que vem, tá bom? Beijo!
comentando aqui.